Começamos a gravação. Olha, hoje o grupo de pesquisa política e tributação, para ser claro, no dia 18 de fevereiro, às 15 horas, 15h03, nós vamos falar sobre um tema muito importante, inclusive para a esfera tributária, né? Porque com essa reforma tributária há uma modificação do sistema de tributação dos planos de saúde. Nosso tema central é plano de saúde. No Brasil, é algo muito significativo. As pessoas realmente precisam de um plano de saúde. Só que esse plano de saúde, de algum modo, é caro para o cliente. Por outro lado, os médicos costumam, escreveram para mim bastante dizendo: olha, fala um pouquinho também sobre o retorno, que é baixo para o médico na perspectiva deles, né? Então, é um tema muito importante e nada melhor do que escutar a Ana Cláudia Brandão, juíza do estado de Pernambuco, uma pessoa com profundo conhecimento nessa área, e você aí que tiver ou pela manhã, ou pela tarde, noite ou madrugada, quando for assistir esse episódio do nosso grupo de pesquisa, né, Política e Tributação, que é um grupo que está registrado no CNPq desde 2004, aí vocês vão ter a oportunidade, como eu vou ter agora, de aprender e de aprender bastante com a Ana. Ana, muito obrigado por você ter aceito o convite. E muito obrigado por ter aceito o convite para falar nesse tema. Por favor, você tem a palavra. Eu queria agradecer primeiramente a Hélio, querido, né, esse convite para participar aqui do grupo de pesquisa, né? Grupo de pesquisa sempre é uma coisa importante porque produz ciência, né? Nós juristas produzimos também algo de impactante e acho que o grupo de pesquisa do direito mudou muito. A gente não fica só discutindo o sexo dos anjos, né? Principalmente aqui nessa temática que eu vou abordar com vocês, que é o direito à saúde, mais especificamente, a questão da saúde suplementar. Falando um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou juíza aqui do estado de Pernambuco, sou titular de uma vara civil e eu consegui unir a academia à minha prática. Então, isso me traz muita alegria, na verdade, e muita satisfação, porque a partir dos meus processos eu posso também evoluir na parte acadêmica, né? Eu fiz um mestrado aqui na área já de direito da saúde, falando sobre reprodução humana assistida. Eu falo um pouquinho da identidade do doador de sêmen nos processos de fertilização in vitro, que é um tema bem polêmico, né? Também. Depois eu continuei no meu doutorado ainda nessa área e eu falo um pouco dos filhos para a cura, que é o filho que nasce para salvar o bebê doente. E normalmente que tem uma leucemia, algo assim, e possa fazer uma utilização da célula tronco, né, do cordão umbilical para salvar essa criança. E todas as discussões envolvem também fertilização in vitro, envolve dignidade, envolve autonomia, todos esses princípios que a gente trabalha no direito à saúde e na bioética. E no meu pós-doutorado, eu consegui passar um tempo na Universidade de Salamanca e eu fiz uma pesquisa no Tribunal Europeu de Direitos Humanos sobre reprodução humana assistida também. Como o tribunal vinha decidindo no caso de morte dos cônjuges, de quem é o embrião, se pode implantar após a morte, a chamada popularmente barriga de aluguel. Enfim, eu venho estudando esses temas do direito da saúde há um certo tempo, né? E eu gosto de dizer que, assim, lá no meu mestrado, em 2005, 2006, quando eu lancei meu primeiro livro, o pessoal pensava, só lembrava da novela, né? Barriga de aluguel é novela. E hoje, quando eu vejo como o tema está difundido, eu às vezes me impressiono, eu digo, meu Deus, aquilo ali estrada, Parece, Ana, que está dando um probleminha no sinal. Não sei se é só comigo. procuradora do Estado, está cortando? Está cortando, pelo menos para mim, começou a cortar. Não sei se para Eita. vocês, Gustavo, tá também.
escutando, eu não sei se está cortando também para ele, para a Rosa, para a Priscila. Tá? Para mim tá normal. Agora, se quiser, eu tento pelo celular. Você pode continuar falando, por favor, Ana? Posso. Estou dizendo aqui que para mim tá normal aqui a conexão. Voltou aqui, talvez seja a minha conexão. Para mim, agora voltou. Então, voltando para a minha carreira, digamos assim, eu tive uma experiência na Procuradoria do Estado, onde eu fiquei por 5 anos, e eu digo que eu ficava do outro lado, né, na defesa aí dos secretários, nos mandados de segurança. Eu me lembro que os magistrados nessa época mandavam prender, né, o secretário que não fornecia determinado medicamento, não fornecia determinado tratamento. E na magistratura, né, como titular da vara civil, eu trabalho na saúde suplementar, que são demandas contra planos de saúde, e também na saúde pública, porque o Tribunal de Justiça tem um núcleo de justiça 4.0, vara da saúde da infância e juventude. Acredito que seja o único do Brasil, não é, que estabeleceu esse núcleo todo virtual e que atende hoje todo o estado de Pernambuco, quer dizer, municípios que têm vara privativa da infância, que são os municípios maiores, como Caruaru, Petrolina, Garanhuns, a região metropolitana toda, e demandas contra o estado de Pernambuco, em que há autores crianças. Né? A gente tem tido essa experiência com o núcleo, já caminhamos aí, esse núcleo foi criado em 2022, já estamos passando dos 5.000 processos. Então, de fato, a demanda é muito grande, e aí o nosso tema aqui é suplementar, mas envolve também um pouco da pública, porque quando a gente vê o contexto da saúde, né, o Brasil com a saúde pública e suplementar, temos aí em torno de 50 milhões de usuários de planos de saúde no Brasil. O resto é todo atendido pelo SUS, sem falar a parte do plano de saúde, pessoas que têm plano de saúde que também são atendidas pelo SUS, como, por exemplo, em caso de vacina, né, em caso de transplante, porque a pessoa tem um plano de saúde, não significa que ela não usa também do sistema público. Então, é um sistema, assim, muito maior do que muitos sistemas. Assim, é um sistema enorme, né? Se a gente comparar, o pessoal fala lá o sistema do Reino Unido, o NHS. O NHS, para vocês terem uma ideia, atende em torno de 68 milhões de pessoas. Então, não se compara com o nosso SUS, que é em torno de 180, 190 milhões aí da população que usa desse sistema. E o restante, né, os 50 e poucos milhões, que diminuiu um pouco, sendo atendido por esses planos de saúde. Eu também passei a fazer parte, não é, do FONAJUS, que é o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde. O que é esse fórum? Esse fórum foi criado em 2010, esse ano ele está completando 15 anos, que é formado por integrantes da Justiça Federal, da Justiça Estadual, Defensoria Pública da União, do Estado, Anvisa, Conitec, Conselho Federal do Medicina, enfim, é um órgão, né, multidisciplinar, digamos assim, para tratar justamente da questão da judicialização da saúde. Hoje acabei de participar aqui da reunião do Conselho Federal de Medicina, que eu sou parte da Comissão de Direito Médico, e a gente estava falando sobre o processo que até mudou a terminologia, né? Que não é mais erro médico, é dano decorrente da prestação de serviço de saúde, justamente porque o médico ficava com a pecha de erro, e nem sempre esse erro, esse dano era provocado por um médico. Nós temos aí, principalmente nos tratamentos estéticos, né? Uma invasão do ato médico que a gente não sabe quem é competente para fazer o quê, e muitos danos causados a pacientes, mas por biomédicos, por dentistas, enfim, por vários profissionais da área da saúde, não necessariamente médico. E por isso o próprio CNJ mudou essa terminologia. Hoje, a tabela processual, se você vai distribuir uma ação que o assunto seria antigamente erro médico, você não vai mais encontrar essa classificação. Você vai encontrar a classificação de danos decorrentes da prestação de serviço de saúde. Então, eu faço parte desse FONAJUS, né, esse ano, inclusive, como eu falei, estamos comemorando 15 anos. É um fórum que vem tratando, tentando, digamos assim, dar apoio
a magistratura diante da judicialização. Como eu falava, esse caso que a gente chamava de erro médico teve um crescimento de 506% de demandas. Então, assim, é muita coisa. Eu costumo dizer que no meu dia a dia, como juíza do cível e do núcleo da saúde pública, não tem um dia sequer que eu não tenha um pedido de tutela de urgência para apreciar. Teve uma época tem épocas, né, que tem, por exemplo, síndrome respiratória em crianças, e começa aí em abril, maio, nós andamos com o nosso notebook no carro, porque ficamos igual a médico. É o tempo todo tutela para pedir internação em UTI, porque não tem na UTI pública. Então, realmente a situação está muito crítica, né? O CNJ tem um painel que se chama Painel de Dados de Demandas de Saúde. Quem quiser consultar é muito bom. Ele traz um retrato fiel de toda a judicialização no Brasil. Medicamento, tratamento, tem estados, tem tribunais em que o medicamento mais, a parte da saúde mais demandada é a pública, né? São demandas contra o SUS. Outros, a judicialização da saúde suplementar já aumentou. Pernambuco é um deles, não é? Caminhamos para o número de ações envolvendo plano de saúde aumentou em relação ao número de ações envolvendo estados e municípios daqui de Pernambuco. Estamos com essa realidade. O CNJ também criou nos tribunais, isso é utilizado por todos, né, pela Justiça Federal. O comitê, como eu disse, os comitês locais, eles são utilizados pela Justiça Federal e Estadual, tem representante da Justiça Federal também, em cada estado, né? Cada seção judiciária federal indica o seu juiz representante. E o NATJUS, que se chama Núcleo de Apoio Técnico, é um núcleo que emite pareceres sobre demandas judiciais, sobre tratamentos, os medicamentos, se tem evidência científica aquele tratamento, se não tem, se o SUS oferece alguma alternativa antes de partir para aquela. Enfim, é um núcleo de apoio técnico e é técnico mesmo porque é formado por médicos e farmacêuticos, já que nós, da parte jurídica, não temos esse conhecimento técnico, né? E aí nós temos aí, eu até brinco com o pessoal, eu digo, gente, eu já li tanto nome de remédio aqui, que eu já estou aqui, meu pai brinca comigo, ele faz assim, minha filha, você é uma paramédica, eu digo, não diga isso não, senão vão dizer que eu estou fazendo exercício ilegal da medicina, porque eu costumo ler, não é? Quando a gente vai julgar, vai analisar as tutelas, a gente acaba lendo os laudos médicos, lendo os pareceres do NATJUS e a gente acaba aprendendo e até decorando alguma coisa. Mas, como viver nesse cenário? Imagine o que a gente está vivendo. Plano de saúde, não é? Onde as demandas estão explodindo porque existem negativas das mais básicas, uma bariátrica, um home care, como também negativas mais complexas, de medicamentos de alto custo que ainda não estão incorporados, não é, pela ANS. Nós sabemos que o regime do Brasil a tecnologia, ela precisa ser incorporada, ela é analisada pela Conitec, né? E depois ela é incorporada ou não para ser fornecido o medicamento pelo SUS, e a ANS também faz essa análise, né? No caso da saúde suplementar, das novas tecnologias. Inclusive, quem tiver curiosidade, no Instagram da ANS, ela sempre publica abertura de audiência pública para incorporação de novas tecnologias, que as pessoas podem votar, podem participar das discussões, podem ouvir o que os médicos dizem. Nós sabemos que temos aí muita influência da indústria farmacêutica, que querem também colocar medicamentos de alto custo, né? E nós temos aí os Zolgensma, né? O Eleva também, aí vários medicamentos de 7 milhões de reais aí que têm sido aí demandados também, não só contra plano de saúde, mas também contra o SUS. E a gente vive o seguinte cenário: um cenário de contratualização dos planos de saúde. Nós sabemos que os planos de alta gestão não são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, mas são regidos pelo Código Civil e pelos princípios contratuais, entre outros da boa-fé, da lisura e etc., da questão do equilíbrio também que tem que ter. Então, não necessariamente pelo fato de não ser uma relação de consumo, nós também
não podemos penalizar o usuário, porque existem situações em que há uma vulnerabilidade, sim, do usuário, que estamos falando aí de direito à saúde, né, nosso bem maior, a, após a vida. E existe todo esse contexto de evolução, e aí eu falo evolução biotecnológica, também estudo muito essa parte de biodireito e bioética, e a gente vê, cada dia é um lançamento, eu vou falar de um produto, né? Porque virou um produto, na verdade. De um produto novo. Eu estava lendo um dia desse, eu digo, às vezes quem me conhece aí e me segue no Instagram sabe que todo dia eu posto alguma coisa, mas assim, eu realmente tenho dificuldade de acompanhar. Porque é um chip que está sendo implantado para treinar, ou para tentar tratar a depressão. É um chip que você vai movimentar o seu braço, a sua perna, já que você é tetraplégico ou paraplégico. É um chip que vai ler seu pensamento. Ou novas tecnologias. É um medicamento de alto custo. E a gente está vendo aí que, embora não seja tão de alto custo, mas a explosão das canetinhas de emagrecimento, né, por exemplo. Então, são tantas drogas e tecnologias que têm sido lançadas no mercado e as pessoas não entendem, né? Claro, se eu estou doente, eu quero o melhor tratamento. Eu quero a droga mais avançada. Eu não quero fazer uma cirurgia tradicional se existe um robô que vai fazer essa cirurgia e vai ser muito menos invasivo. Então, eu quero o melhor tratamento. Eu quero o que a medicina tem de melhor. Só que nós temos que começar a pensar também que isso se trata de uma relação contratual, que nós temos um sistema que precisa estar equilibrado para que ele possa realmente atender a todos, né, de maneira justa e eficiente. Então, eu costumo dizer, é, os planos, né, veem os juízes como vilões. Olha, os juízes dão tudo, vão quebrar o plano. E o usuário, por outro lado, quando a gente nega, diz: é porque não é com ela, não é? É porque não é a família dela, é porque não é a saúde dela. Só que a conta não é essa. Não é? Eu digo, a medicina não vai parar de evoluir. Não tenho dúvida disso. A gente está vendo aí, como eu falei, dispositivos de alto custo agora lançaram um tratamento que se chama de edição genética, né? O CAR-T, que também já tem sido concedido contra plano de saúde. É um tratamento que você altera o DNA da pessoa, é edição genética mesmo, para você, tipo, purificar, normalmente é para câncer de sangue, né? Leucemia, etc., alguns tipos, e que você altera, faz um tratamento para alterar o DNA, para o DNA, aquela parte, digamos assim, estou falando bem leigamente, né? Aquela parte que é deficiente se regenerar e você não ter mais essa doença. É um tratamento experimental, tem investimento do governo, está sendo feito em São Paulo, mas já tem pessoas pedindo esse tratamento, né? Já tem judicialização desse tratamento, ah, em São Paulo, né, que é onde está sendo feito o experimento, para que o plano de saúde cubra e com liminar com tutela de urgência deferida. Então, não tem no mundo sistema que aguente, né? Seja público ou seja privado. A gente tem, o pessoal assim fala muito do sistema inglês, só que o sistema inglês ele tem uma ótica utilitarista, falando assim de bioética, em relação à saúde. Ele, por exemplo, o comitê lá nacional, se existe uma droga nova para uma pessoa e a pessoa já utilizou tudo, estou dando um exemplo, e existe uma perspectiva de dar uma sobrevida a ela, de, por exemplo, eu vou investir 5 milhões de reais para dar uma sobrevida a essa pessoa de provavelmente 6 meses. O comitê lá se reúne e diz assim: olha, nós não vamos autorizar, porque 5 milhões de libras podem salvar a vida de tantas e tantas e tantas outras pessoas. Então, a gente não vai dar esse valor para uma única pessoa. Eu estou falando, claro, de um serviço de excelência que atende todo mundo, né? Não estou falando do nosso, que tem pessoas no corredor. Hoje eu tenho processos, para vocês terem uma ideia, no SUS, de marcação de consulta. Então, assim, são coisas realmente absurdas que não dá para a gente querer que o sistema brasileiro faça essa conta utilitarista, que, na verdade, entre aspas, já é feito, né? É meio que uma escolha. Tivemos na pandemia a escolha de Sofia,
né? Para quem não sabe dessa terminologia, Sofia era uma judia que estava na Alemanha na época do nazismo e que um soldado chegou para ela e disse: Olha, você vai salvar, eu vou deixar você embora, mas você só pode levar um filho. Você vai ter que escolher qual dos dois você leva. Né? Então, a gente usa muito esse termo na medicina, que é escolha de Sofia. Na pandemia em que tivemos a escassez de leitos de UTI, vou salvar quem? Quem vai? Né? Todo mundo tem prioridade. E aí? Né? Então, nós sabemos sim, né, que o retrato do Brasil ainda é esse. Eu mais ainda que trabalho com demandas judiciais, quando eu pego um processo que é para marcar uma consulta, eu fico indignada. Mas não é possível que a população não possa marcar uma consulta. Mas bem, só falei um pouco do sistema inglês para a gente ter a noção de que eles já avançaram para conseguir fazer isso. Infelizmente, né, é triste que a gente tenha que negar alguma coisa. Mas isso passa também pelo aspecto cultural da finitude da vida. Né? Hoje existe um processo também de as pessoas, claro, é muito válido querer viver mais e com qualidade de vida, mas nós temos que ter a consciência também de que somos finitos e que os recursos também são finitos, mesmo que seja de um plano de saúde, que é um contrato que você celebra. Então, existe uma preocupação muito grande também, não só com a saúde do paciente, mas a gente não pode pensar na saúde sem pensar em sustentabilidade do sistema. E o que é que tivemos de grande impacto, digamos assim, nos planos de saúde recentemente? Eu acho que todo mundo acompanhou. Chegou um repetitivo no STJ sobre a discussão da taxatividade do rol, não é? Porque a regulamentação da ANS é um rol, né, em que ela diz, olha, o plano de saúde de referência básica tem que cobrir exames, internações, emergência, urgência, enfim, esse rol, né, que a ANS estabeleceu de cobertura obrigatória dos planos de saúde. E aí veio essa discussão. Esse rol é taxativo ou ele é meramente exemplificativo? Isso foi a julgamento no STJ em junho de 2022. E o STJ deu uma decisão de que o rol era taxativo, mas abriu exceções. Ou seja, seria mais difícil você pleitear na justiça qualquer medicamento que o médico passasse. Né? Então, ele estabeleceu um rol que se chamou de taxativo mitigado, que era o seguinte: em regra, então, o que a ANS diz é só aquilo que vai cobrir. Porém, se você conseguir comprovar, e aí por laudo médico, que não tem um substituto terapêutico no rol, ou que tem evidência científica, e que tem, né? A evidência científica, ou seja, é medicina baseada em evidência que comprova a eficácia do tratamento. E também recomendação de órgãos técnicos nacionais ou internacionais que respaldem o uso da tecnologia. E eu fiquei bem impactada com a notícia, não sei se vocês viram agora, eu não estou lembrada de onde, dizendo que 60% dos estudos de medicamentos não eram verdadeiros, assim, não tinham realmente um respaldo científico, porque tinham um viés da indústria farmacêutica, do investimento da indústria farmacêutica para que os médicos e os cientistas publicassem artigos favoráveis à utilização daqueles medicamentos. Vejam como é, né? Aí a gente fala de medicina baseada em evidência e a gente está se baseando nesses estudos científicos. É bem problemático. E aí, o que é que aconteceu? Quando saiu essa decisão do STJ, que era uma decisão, era, né, vinculante para todos os magistrados, ou seja, de fato, as demandas contra o plano de saúde iriam ficar mais difíceis de você conseguir obter um tratamento ou um medicamento fora do rol. E o problema, qual era o problema? É que o rol, ele nem sempre é atualizado, não é? Na velocidade da medicina. Estão surgindo sempre novos tratamentos, sempre novos medicamentos. O rol não iria acompanhar, não é? Houve mudança da ANS também para acelerar esse processo de incorporação, justamente para a gente poder ter acesso a essa revolução da medicina.
E aí, o que é que aconteceu? Principalmente pela pressão e aí de pessoas, né? Hoje a questão do autismo é uma questão que está muito judicializada, temos muitos processos referentes a autismo, e veio uma lei, né, a 14454 de 2022, que veio justamente, na verdade, dizer a mesma coisa que o STJ disse, mas dizendo que o rol não era taxativo. Né? Então, disse que o rol não é taxativo, mas para você pedir algo que não é de cobertura obrigatória, segundo a ANS, você tem que provar justamente esses requisitos, que não haja substituto terapêutico disponível no rol, que seja fundamentado na medicina baseada em evidência e recomendação de órgão técnico nacional ou internacional. Por exemplo, o FDA americano, até um órgão chinês, que a gente não sabe direito, né? Como é que é a ética e a transparência desses procedimentos. Mas, enfim, a lei, então, na verdade, ela desconstruiu a decisão do STJ. E nós sabemos que essa lei foi aprovada no ano eleitoral. Né? Provavelmente ela não seria feita dessa forma. Só que as queixas dos planos de saúde são justamente que essa, essa redação da lei deixou a coisa muito aberta. E caber muita coisa aí, não é? Porque evidência científica, que estudos são esses? Porque existem vários níveis de evidência científica. Evidência científica de alto nível ou qualquer evidência científica. Como é que o juiz vai analisar isso? Não é recomendação de órgão técnico? Como é que a gente vai saber? A pessoa traz uma recomendação de um órgão técnico lá da China, do Japão, da Rússia, dos Estados Unidos, da própria Inglaterra. Isso significa realmente que o custo-benefício e que há evidência científica a ponto de incorporar pela ANS no rol para ser de cobertura obrigatória. Então, hoje, o que temos em vigor é justamente essa lei, a 14454, que alterou só um artigo, que é de 2022, sobre essa questão aí do rol. Então, se você perguntar hoje, o rol é taxativo? Não. O rol é exemplificativo. Só que você precisa provar, né, algumas questões para obter tratamentos e medicamentos fora do rol que a ANS traz. Sobre planos de saúde também, nós temos aí uma discussão sobre vários tipos de planos. Ambulatorial, plano sem obstetrícia, com obstetrícia, plano referência, né? E a própria ANS traz essa regulamentação. Como também nós temos os planos individuais, os planos coletivos e os chamados falsos coletivos. Até isso tem, porque tem famílias que estão fazendo, por exemplo, um plano pela empresa, digamos assim, colocando familiares para dizer que são planos aí coletivos, né? Quando na verdade eles são falsos coletivos. Até para julgamento isso importa, porque nós temos discussões, uma discussão muito relevante e muito comum nos fóruns é a discussão de reajuste de plano de saúde, que o STJ também tem um repetitivo sobre isso, porém o repetitivo do STJ joga para os juízes analisar as faixas, fazer tipo uma continha matemática do que é abusivo e do que não é abusivo. Então, na verdade, esse repetitivo, ele esclareceu muito pouco em relação a esses planos de saúde, a reajuste de plano de saúde, que é um tema também muito judicializado. E outra coisa que está sendo discutida agora, não sei se vocês viram na mídia, a ANS soltou aí uma consulta sobre a regulamentação, a criação, o surgimento, digamos assim, no mercado de outros planos de saúde, que são planos, digamos assim, mais baratos e com coberturas mínimas. Que, sinceramente, eu acredito que isso vai dar muito processo, porque as pessoas
vão assinar esses contratos e depois vão reclamar, vão dizer que é abusivo e vão questionar isso na justiça. Então, assim, eu não sei até que ponto esse barato vai valer a pena, porque nós temos adotado aí no CNJ várias medidas para tentar ser justo que saúde, para tentar conciliação em saúde, enfim, vários diálogos, digamos assim, com os setores para evitar que isso vire processo. E aí eu tenho minhas dúvidas se essa questão de você soltar no mercado um plano de quinta categoria, porque o plano não vai cobrir emergência, o plano não vai cobrir urgência, o plano não vai cobrir UTI, o plano não vai cobrir autismo. Então, assim, esse plano vai cobrir o quê? Né? O espirro, o pessoal até está brincando, que plano AS, né? Ele só vai dar um comprimido para a pessoa, mais nada. Então, assim, tá aí solto, né? Para análise das diversas categorias. Quem quiser dar uma olhadinha no site da ANS tem, está em consulta pública sobre a criação. Eu, pessoalmente, acredito que isso vai dar problema, né? Porque nós temos aí. E até para os próprios planos de saúde. Então, assim, eles vão querer vender esses planos e depois vai ser judicializado. E muitos juízes têm considerado, e é até uma queixa dos próprios planos, abusivas determinadas cláusulas de exclusão. Então, eu acredito que vai acontecer a mesma coisa. E vamos aí ter uma enxurrada de demandas. Falando aí da questão econômica e financeira, pode ser que seja bom para os planos e até no primeiro momento para o usuário, que acha que ele está pagando pouco até ele precisar. Né? Então, eu acho que isso aí, bem, com todo o respeito que eu tenho à ANS, eu fico com o pé atrás por conta justamente dos índices de judicialização que a gente tem aumentado sempre, né? Por mais que a gente tenha adotado medidas. Para vocês terem uma ideia, são hoje 850 mil processos, na verdade, relativos à saúde, né? Muita coisa. A mesma quantidade de médicos que tem no Brasil, nós temos mais processos do que médicos no Brasil. Acredite se quiser. Então, é muita, muita demanda, todas urgentes, todas precisando de um apoio técnico, né? Porque nós estamos falando de tratamento, de mecanismo de reembolso, etc., de coisas técnicas realmente do setor de administração da saúde. E que o judiciário nem sempre está preparado, né? Não é a nossa expertise, mas nós estamos precisando cada vez mais entender, né? Entrar a fundo nesse assunto para poder ter subsídios para fazer um julgamento aí justo, né? E dentro da legalidade. E aí, o que é que nós temos mais de planos de saúde de demanda? Né? Como eu falei, negativa de cobertura, né? Os planos se negam a pagar procedimentos ou tratamentos solicitados pelos beneficiários. E vejam que coisa interessante, né? Nem sempre a gente pensa assim, tem assuntos que o plano não deveria mais nem negar. Por exemplo, cirurgia bariátrica. Por que o plano está alegando uma bariátrica que é de cobertura obrigatória? E aí vem a importância do laudo médico nessas demandas, porque o plano hoje ele questiona se aquele paciente teria indicação de cirurgia bariátrica. Não é nem mais a questão da cobertura. E aí foi uma mudança também muito grande de paradigma em relação ao ato médico. Né? A gente vinha com aquela ideia de Hipócrates de que a relação médico-paciente era uma relação de autoridade. Ninguém pode questionar, e tem até aquele ditado que até muitos juízes usam nas decisões judiciais, que é quem sabe o que é melhor para o paciente é o médico. Só que não é bem assim hoje. Os médicos precisam fazer laudos circunstanciados e detalhados. Como eu disse, se você vai passar aí um tratamento ou um medicamento que ele não é de cobertura obrigatória, o médico tem que dizer que a pessoa já usou tudo que tinha disponível, que não vai mais usar isso, porque tem isso, tem uma comorbidade, tem outra coisa que que não deu certo aquele tratamento. Ele tem que justificar. Não basta ele simplesmente passar uma receitinha, como a gente via. Até hoje eu tenho processo de relatório médico feito à mão. Eu digo, poxa, eu estou aqui no processo todo eletrônico, né? E estou vendo aqui um laudo com a letra, né? Que a gente nem consegue ler direito. Às vezes eu fico dizendo, gente, vamos tentar ler para não mandar emendar inicial, vamos tentar. Mas, assim, é inconcebível, né? Que a gente tenha o tratamento
eu costumo dizer, no próprio Conselho Federal de Medicina, que só tem médico, né, a maioria, né, e na Comissão de Direito Médico, apesar de ter advogado também, mas eu digo, gente, pelo menos o médico, ele coloca uma coisa legível, né, para o paciente, porque ele precisa dar um laudo circunstanciado. Então, essa ideia de Hipócrates, de que o médico tem uma relação de autoridade com o paciente, não existe mais. Essa relação tem que ser de igualdade, tem que ser respeitada a autonomia do paciente, de saber o que vai ser prescrito para ele e de dar a opção a ele de aceitar ou não. Então, por mais que a gente diga que mudou, né? Mudou o cenário, mudou, mas nós sabemos que na hora da vulnerabilidade, né, o paciente ele vai confiar sim no que o médico está prescrevendo para ele. No máximo, ele vai mudar de médico. Né? Se ele não quiser não adotar, não seguir aquela orientação. Mas, no geral, ele vai seguir ou ele vai mudar de médico. Então, é o que acontece, né? Nessa questão do ato médico, não existe mais essa hierarquia. O próprio judiciário tem analisado o mérito do ato médico, não no sentido de dizer, olha, não, o paciente não precisa disso, mas no sentido de dizer que o paciente precisa disso, por quê? No caso de questionar, né? Por que o paciente vai utilizar e pedir emenda inicial mesmo para esclarecer. Então, outra questão que tem também na judicialização da saúde é, como eu falei, a demora na incorporação de novas tecnologias. O tempo entre o surgimento de novas terapias e a inclusão dessas novas terapias no rol da ANS, aí leva pacientes a buscar a via judicial para ter acesso a esses medicamentos de ponta. E também existe aí, como eu falei, a medicina baseada em evidência, ela tem gerado uma falta de consenso entre tratamentos, as divergências entre médicos e operadoras sobre a eficácia ou a necessidade de tratamentos. A gente tem recebido, por exemplo, processos de esse cenário mudou, por exemplo, home care. Home care, há 10 anos atrás, nós tínhamos contestações de plano de saúde genéricas. Hoje em dia, nós temos uma junta médica do plano de saúde que vai à residência, formada, como eu falei, junta médica, né? Os médicos contratados do plano vão à residência da pessoa e analisam e emitem um parecer se aquilo ali é caso de home care ou se de fato a pessoa precisa de um cuidador, né? Para trocar um curativo, fazer um curativo, limpar alguma coisa do paciente que a família tem receio, porque não sabe realmente manejar aquilo, mas que não seria caso de home care. Mas, como eu falei, de cuidados ou até de própria assistência social. E aí existem essas, digamos assim, esses entraves que causam mais judicialização. E assim, eu confesso para vocês que dá uma canseira, né? Porque a gente fica adotando medidas para desjudicializar, mas isso aí eu digo é a própria evolução da ciência. A gente vai continuar sofrendo isso, porque os avanços, e agora com a inteligência artificial, telemedicina, né? Com a facilitação do acesso também aos serviços de saúde, digamos assim, e também a informação por todo mundo, isso vem tornando o quê? Uma busca por esses, incentivando, digamos assim, essa busca por novos tratamentos, e ainda eu falo da própria publicidade médica. A publicidade médica ela tem uma influência muito grande no consumidor, no usuário do plano de saúde, que ele quer, como eu disse, sempre aquilo. Eu vi que na China já estão fazendo uma cirurgia com robô, que é muito menos invasiva, que vai ser assim, no hospital sírio-libanês estão fazendo isso. Ou lá no Einstein, eles usam essa técnica. E a pessoa quer que o seu plano de saúde pague por aquilo no melhor hospital do Brasil. Né? Então, isso vai gerar sempre aí demandas. Como eu falei, temos aqui uma estatística, né? Isso está disponível no painel de demandas de saúde do CNJ, sobre os tratamentos e medicamentos que são mais solicitados na justiça. Normalmente, medicamento de alto custo, né, que são fármacos que não estão incluídos no rol da ANS, ou, como eu falei, recém-lançados no mercado. Temos também aí a questão de procedimentos que são experimentais, né? O plano não é obrigado a cobrir procedimento experimental.
Isso já está, digamos assim, sedimentado na jurisprudência brasileira, no próprio STJ. Só que a gente precisa falar de um medicamento chamado off-label. O off-label ele não é experimental, né? Off-label significa fora da bula. Então, a gente tem demandas no SUS, por exemplo, em que o SUS incorporou o medicamento X, mas não incorporou o medicamento X, vamos supor, incorporou para um determinado tipo de câncer e ele vai ser utilizado para outro. O que é que acontece? O SUS vai negar, porque ele vai dizer, olha, isso é off-label. Esse medicamento ele foi incorporado para tratamento de câncer, sei lá, de intestino, e você quer usar para câncer de pâncreas. Né? E aí ele vai dizer, ó, isso é um tratamento fora da bula, porque o que está incorporado ao sistema é a utilização do medicamento X para tratamento de câncer de pâncreas ou de intestino, e não para o outro tipo de câncer. Então, isso seria um uso off-label, fora da bula. E os planos também têm negado, embora nós tenhamos aí jurisprudência do STJ favorável ao fornecimento de medicamento off-label. E isso aí, o que é que tem acontecido nos processos de saúde? Nós precisamos ter mais rigor e exigir, sim, dos médicos que eles prescrevam esse medicamento, no caso, se for off-label, com a justificativa da medicina baseada em evidência. Né? Ou que, pelo menos, diga que aquilo que está incorporado no rol da ANS foi tentado para o paciente sem sucesso. Então, isso tem ficado muito claro no judiciário, né? Claro, temos ainda magistrados que não fazem essa seleção tão acurada, né? Mas isso é orientação do FONAJUS, como eu disse, o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde serve para orientar os magistrados. Tem enunciados de saúde que não são, claro, súmulas vinculantes, mas que são orientações que os magistrados precisam seguir. E também outra terapia que vem sendo muito demandada são terapias para doenças raras, né? Em termos de pessoas aí consideradas com deficiência, eu cito aqui o autismo, né? Porque isso é Brasil todo. Nós temos, para se ter uma ideia, 6 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo. Eu fiz só um apanhado de várias CIFs de Recife, e nós também já temos quase em torno de 6 mil processos só em Recife. Isso não é do estado de Pernambuco todo, e isso é só contra plano de saúde. Então, assim, o que é que nós temos de problema no autismo? Os planos de saúde vêm reclamando da carga horária excessiva que tem sido prescrita por médicos. Nós temos discussões aí. Quem pode aplicar a técnica ABA, por exemplo, que é uma técnica muito pedida e tem evidência científica reconhecida. Mas quem pode aplicar é qualquer psicólogo. O psicólogo precisa fazer um curso. Quem pode prescrever lá atrás, diagnosticar e prescrever o autismo é pediatra, é neuropediatra, é psiquiatra. Nem isso a gente tem sabe direito, né? Só pode fazer terapia ABA quem tem curso, né? Só pode trabalhar com um autista nível 3 de suporte, por exemplo, um fonoaudiólogo que tem um curso específico para comunicação de autismo. Então, a gente tem todas essas dúvidas, e hoje esses processos têm sido um gargalo aí do plano de saúde, né? Inclusive, agora no CFM falaram que as despesas com autismo superaram as despesas oncológicas, né? Os medicamentos oncológicos geralmente são medicamentos de alto custo, fornecidos, são de fornecimento obrigatório pelos planos de saúde, mesmo oncológico domiciliar, né? Vale salientar. E hoje os planos de saúde dizem que o gasto com o tratamento de autismo superou tudo em relação às despesas aí com coberturas de procedimentos e tratamentos. Então, é um assunto muito sério aqui no Brasil. Os órgãos do Ministério da Saúde já criou comissão, o Conselho Federal de Medicina, o próprio FONAJUS, porque precisa ser estudado, e o STJ agora afetou, não é? Também um recurso repetitivo vai ser decidido com efeito vinculante. Que terapias são essas que precisam ser cobertas, digamos assim,
pelos planos de saúde, né? Um tema que vai trazer um pouco de tranquilidade, assim, para nós, o judiciário. Não sabemos como é que vai ser o resultado, mas com certeza teremos sim restrições, porque o laudo médico que vem com terapias que não tem evidência científica alguma. Claro, o autismo ainda é de tratamento recente, né? Ainda estão conhecendo que tratamentos são mais eficazes e etc. Mas, de fato, tem tido, assim, prescrições médicas que passam 50 horas semanais de terapia, com custo mensal de R$ 70.000, em torno disso. Uma discussão sobre os profissionais dos planos de saúde que prestam ou não prestam, se são aptos ou não aptos a fazer aquelas terapias. Hoje a discussão judicial é essa. As partes, né, muitas famílias dizendo que o plano de saúde não oferta o profissional adequado, e nós trabalhando aí com bloqueios. Eu até brinco, eu digo, meu Deus, eu estou virando aqui uma gerente de banco, né, porque são bloqueios astronômicos, né, de 70.000, para você ter uma ideia, um home care, que precisa de aparelho e tudo mais, é em torno de R$ 110.000 por mês. O autismo está chegando a R$ 70.000, né, com terapias que, sem desmerecer nenhum profissional, mas terapias que não usam equipamento, que são tratamentos normalmente comportamentais, né? Alguns, claro, precisam aí de coisas mais complexas e até de medicamentos, porque estão também com TDAH, ou com epilepsia e com outras comorbidades. Mas não estou falando desses casos, até porque nós temos um problema também de laudos médicos copiou, colou, em que não distingue sequer se a criança é de suporte 1, 2 ou 3, e ela e prescrevem o mesmo tratamento, né, igual. A gente consegue detectar isso, porque hoje a gente se comunica, tem grupos de WhatsApp, e a gente consegue trocar laudos médicos que são exatamente iguais para todos os pacientes que estão aí, que possuem autismo. Então, é um problema realmente sério. Felizmente, os órgãos governamentais estão trabalhando nisso, né? Isso tem que ser uma força-tarefa, porque envolve o Conselho Federal de Medicina, envolve, claro, a área da saúde, e nós também, que nós precisamos entender quem é que está habilitado a prestar esse serviço, não é, médico, e o que é que o plano de saúde vai pagar ou não. Como temos, por exemplo, a discussão do atendente terapêutico em escolas, que seria uma pessoa relativa à psicopedagogia, ou até mesmo à pedagogia. E os planos também estão sendo demandados para cobrir esses tratamentos. Para falar mais um pouco também sobre o avanço das biotecnologias, nós temos que a ANS, né, a Agência Nacional de Saúde, ela segue um processo criterioso para incorporar essas novas tecnologias. Primeiro, a Conitec analisa a eficácia, segurança, custo-efetividade, né? Tem isso também, o impacto financeiro da incorporação dessa tecnologia. Temos também, aí depois dessa fase de avaliação pela Conitec, a gente tem uma recomendação positiva, estou falando da Conitec, que fala do SUS, mas a ANS faz a mesma coisa, né? A consulta pública, depois dessa recomendação, se a Conitec recomenda a incorporação da tecnologia no SUS, a ANS começa o processo para incluir no rol da saúde suplementar. E aí depois vem o quê? A consulta pública. Como eu disse a vocês, vocês podem acessar o Instagram da ANS, que eles sempre avisam, olha, vai ter a consulta pública para receber contribuições da sociedade sobre a nova tecnologia. Então, é importante que a sociedade participe também. Muita gente tem aí um parente que precisa de um medicamento, ou até a pessoa mesma precisa disso, e aí ela pode contribuir, não é? Junto, claro, que existe aí estudos científicos, não é? Um leigo também não pode apenas, porque eu preciso desse remédio, não. Mas essa consulta pública é justamente para a sociedade saber do que está sendo incorporado, do que está sendo discutido. E depois vem a decisão final sobre as avaliações e após essa avaliação, né, e contribuições, a ANS ela vai decidir sobre a incorporação, se vai incorporar ou não, e vai estabelecer as diretrizes para a utilização desse determinado medicamento ou dessa técnica, enfim. Então, existe todo um procedimento
técnico-científico, né? Para vocês terem uma ideia, agora em fevereiro de 2025, nós tivemos, os prazos foram encurtados para a incorporação, justamente diante dessa velocidade aí das descobertas na área médica. Nós tivemos, só para citar, uma incorporação que foi bem importante, em 2025, agora, em fevereiro, tivemos um teste de PCR multiplex, que ele faz o exame para detectar doenças como meningite, encefalite, a necessidade de dispositivos cardíacos, para pacientes que têm insuficiência cardíaca avançada. Nós tivemos também um medicamento que é de alto custo e trata doenças sanguíneas, que também era muito comum esse pedido, que se chama o Romiplostim. Ele é um medicamento que trata trombocitopenia, que é uma doença comum no sangue e é caríssimo e tinha muita demanda sobre isso. Ou seja, agora a ANS incorporou em fevereiro de 2025 e os planos vão ser obrigados a fornecer esse medicamento. Então, é só um exemplo de que, de fato, é assim, lógico, que não é no passo, digamos assim, do que a gente queria, né, para a nossa saúde. Mas os prazos da ANS já melhoraram muito, já foram muito aí reduzidos. E, claro, como eu falei, tem sim o custo efetivo da incorporação de novas tecnologias, né? A própria a Conitec incorporou os Zolgensma, que é o remédio, o medicamento que parece que baixou, mas ele chegou a custar 12 milhões de reais, e foi incorporado pela Conitec para tratar a ela, né? Que é a atrofia espinhal. Então, hoje nós temos um cenário aí de discussão, como eu falei, sobre que eu reputo como mais importante, digamos assim, no STJ, que é a discussão em relação ao plano de saúde sobre essa questão do autismo, quais são as coberturas que vão ser obrigatórias, digamos assim, pelos planos de saúde. Temos essa discussão aí na ANS sobre a possibilidade de lançamentos de novos planos mais baratos e com menos cobertura no mercado, né? E também temos um tema em discussão no STJ, que é sobre o ressarcimento, né? As tabelas de ressarcimento, e aí não é especificamente do plano de saúde, mas quando os planos de saúde atendem usuários do SUS. Né? Se vocês não sabem, hospitais e planos que atendem os usuários, eles são ressarcidos. E os hospitais e os próprios planos têm reclamado muito dessa tabela do governo, que ela é muito baixa. Né? E o STJ vai discutir também, claro, questões processuais sobre competência, se a União está no polo passivo, se não está, mas vai também discutir sobre o mecanismo de ressarcimento aí, sobre dessas matérias. Também não é sobre o plano de saúde, seria mais da saúde suplementar, mas em relação à saúde pública, desculpe, o Supremo julgou agora os temas 6 e 1, 2, 3, 4, com efeito vinculante, que realmente restringiu bastante, né? Está o oposto do que está na saúde suplementar. Os juízes não podem dar medicamentos não incorporados pela Conitec. E aí as exceções são, justamente, se já usou tudo que o SUS fornece, se tem aí parecer em medicina baseada em evidência, mas de alto nível, que eles chamam grau 3, né? E também consultar a Conitec, porque a Conitec não incorporou aquela tecnologia. Então, são basicamente, estou resumindo, né, um voto enorme, o relator foi o ministro Gilmar Mendes, já está valendo, né, criou a súmula 61, ele já, e também definiu a competência de que medicamentos até 210 salários mínimos contra o SUS é de competência da Justiça Estadual, e a partir de 210 salários mínimos para ficar, a União ficou com realmente medicamentos de alto custo, né? Porque a responsabilidade dos três entes era solidária e não existia digamos assim, um acordo sobre ressarcimento, né? Então, alguns medicamentos, o Estado vai pagar, mas vai ser ressarcido pela União. E definiu a competência, né? Acima de 210 salários mínimos,
competência da Justiça Federal. Só que bem restrito, como eu falei. Em regra, a regra, o julgamento diz, não se fornece medicamento que está fora da incorporação da lista do Rename no SUS. Então, o advogado, o médico, vão ter que rebolar, né, digamos assim, para trazer um laudo realmente técnico aí do médico. E a Defensoria Pública tem discutido muito esse tema, não tem mais o que discutir, né? Já transitou em julgado, virou súmula, mas a Defensoria tem discutido essa temática por conta do acesso da população mais necessitada, que usa a Defensoria Pública, até para conseguir, digamos assim, esses laudos médicos bem circunstanciados e bem elaborados, né? Eu fico pensando, às vezes, assim, as pessoas não estão conseguindo nem consulta médica, né? Quanto mais um laudo médico, mas está aí a decisão e nós temos que cumprir. Acho que era isso, me coloco aqui à disposição, né? A gente poderia ficar aqui falando horas e horas sobre essa problemática do plano de saúde. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se eu me esqueci aqui de alguma coisa, porque de fato o assunto, não é, está muito em voga, é o dia a dia do fórum. Hoje a gente, como eu falei, não tem um dia, né? A gente, inclusive, é uma meta do CNJ que os processos de saúde não durem mais de 365 dias. Eu ainda estou ultrapassando a meta da minha vara, não consegui, estou tentando fazer uma gestão, né? Para colocar todos os processos de saúde juntos para a gente conseguir cumprir essa meta do CNJ, que é difícil, né? Como eu falei também, não só cobertura, mas processos de responsabilidade civil. Eu me choquei, né? 506% de crescimento de um ano para o outro, é assim, é muita coisa, né? Justamente por esses problemas que eu falei, do próprio ato médico, da regulamentação da profissão, do surgimento de novas tecnologias, da invasão do ato, né? Biomédico, médico, dentista, farmacêutico, a gente não sabe quem é o quê. A população fica vulnerável com a publicidade médica que foi flexibilizada, né, por normas do próprio Conselho Federal de Medicina, e o consumidor, o paciente, o usuário, fica aí meio que perdido, né? E no final das contas, todos nós, eu digo, todos nós somos aí suscetíveis de precisar aí de uma demanda dessa ou de ter na nossa família. Enfim, me coloco à disposição aqui, Hélio e demais aí ouvintes. Ô, Ana, primeiro eu quero agradecer, né, a tua exposição, fui anotando aqui, certamente eu não anotei tudo que deveria anotar, mas eu tentei anotar aquilo que é de principal. E vou te fazer 3 pedidos para que você desenvolva os mesmos, né, dado que é muito importante, como você disse, talvez mais importante do que a saúde, a vida, nem sei, né, nem sei se realmente a vida é mais importante do que a saúde, porque para viver é preciso que se tente pelo menos viver com alguma qualidade, né. E aí eu te pergunto, 3 coisas. Primeiro, Código Civil ou Código de Defesa do Consumidor? Mas por quê, Ana? Por que a opção pelo Código Civil e não pelo Código de Defesa do Consumidor? Do ponto de vista do cliente, não seria preferível que aplicássemos o Código de Defesa do Consumidor? Aliás, fora do Brasil, talvez nós sejamos mais conhecidos pelo Código de Defesa do Consumidor do que pelo Código Civil, né? Esse primeiro ponto que eu queria te ouvir. Um segundo ponto que eu também queria te ouvir, a gente vem de uma série sobre inteligência artificial. E me parece que se existe um campo em que a inteligência artificial vai ser aplicada, né, com a possibilidade cada vez maior, não é, de nós simularmos o organismo humano, né, é a medicina. Há quem diga até que o médico ele vai ser menos médico e mais engenheiro, né? Porque atualmente a medicina é muito aproximativa. Não sabe muito bem como funciona e naquele ou naquele outro paciente, é algo aproximativo. No momento em que a terapia, no momento que a genética, no momento em que a inteligência artificial se desenvolver na medicina, cada vez menos esse estágio de subjetivismo nós vamos ter. A gente vai conseguir mapear o organismo humano e identificar um remédio para determinado paciente. E não fazer uma aplicação de um remédio porque parece que dá certo. Então a medicina ela vai sair dessa fase artesanal, né,
e talvez de maneira muito rápida, para uma fase mais de engenharia, propriamente dita. Isso tem um custo. Isso tem Isso. custo. Não é verdade? Quer dizer, não é uma coisa barata, né? Utilizar inteligências artificiais aprimoradas, não é? A gente fala inteligência artificial geral já, não é? Isso tem um custo e um custo alto. Eu te pergunto, do ponto de vista social, será que nós teremos um aprofundamento das assimetrias? Ou seja, pessoas com dinheiro, pessoas ricas, terão direito a uma vida muito mais longa. E pessoas sem dinheiro continuarão vivendo no século XVII. Então a gente vai ter pessoas vivendo no século XVII, sem nem anestesia, sem consulta, e pessoas vivendo no século XXI, não é? Então como é que a gente faz para, diante dos avanços da inteligência artificial na medicina, evitar que uma espécie de condenação à morte, por falta mesmo de recursos, né? Então essa é a segunda colocação que eu te faço. E a terceira, claro, né, Ana? Um grupo de pesquisa de política e tributação, não é? Aí tem a emenda constitucional 132 de dezembro de 23, que dá a entender que a tributação sobre os planos de saúde vai aumentar. E aí? Veja, que situação. Nós temos atualmente médicos dizendo que recebem pouco, planos de saúde dizendo que as mensalidades devem ser maiores, embora, salvo engano de minha parte, mesmo no Nordeste, talvez a pessoa mais rica do Nordeste seja proprietária de um plano de saúde, né? Então, se desse tanto prejuízo, seria uma questão de administração, essa pessoa é um ás da administração, porque eu insisto, a gente imagina que a pessoa mais rica do Nordeste venha da área da universidade, ou da área de supermercado, parece que não. Você conhece muito mais, parece que é da área de plano de saúde mesmo, né? E aí, minha amiga, o aumento da tributação, você acha que esses planos de saúde ficarão cada vez mais inacessíveis até para a classe média, porque esses custos vão ser repassados para o consumidor, que diz a jurisprudência, embora ele seja um consumidor, parece que a jurisprudência assinala, olha, você não é tratado como consumidor. Logo naquele bem, como você colocou, né, talvez mais sensível. Talvez, se nós não fôssemos considerados como consumidores no supermercado, na feira, fosse até melhor. Mas não sermos considerados como consumidores, reduzindo direito, quando se fala em direito fundamental à saúde, uma ideia de interpretação ampliativa, não é? Talvez seja um grande prejuízo, né, para nós. Saúde não ser visto como um bem de consumo, porque a legislação é mais amena no que diz respeito ao consumo do que ao Código Civil em geral. Então, Ana, eu sei que você tem uma larguíssima experiência, fiquei assustado, mais processos do que médicos no Brasil. Quer dizer, nós temos um número de processos, segundo o CNJ, na área de saúde maior do que o número de médicos, né? Então, que situação? Talvez situação agravada pelo número de faculdades, de centros universitários ou mesmo de universidades de medicina. Eu acho que antigamente havia um determinado número, né, de cursos, né, onde as pessoas que iam fazer medicina eram realmente aqueles primeiros lugares, né, é, via de regra eram os melhores, né? Enfim, se não os melhores, estavam entre os melhores, não é? E agora com a proliferação de novos cursos de medicina a valores muito caros, quer dizer, de repente um curso de medicina pode estar R$ 10.000 ou mais, ou mais. Então, pessoas que não foram aproveitadas nas universidades, digamos assim, mais tradicionais, porque não conseguiram mesmo, né? Porque não estudaram, ou talvez por limitações pessoais, né? Elas estão entrando em cursos de medicina em universidades menos tradicionais a valores altíssimos. Então, em que medida é possível, eu te pergunto, uma universidade está recebendo R$ 10.000 ou mais por aluno, de reprovar um aluno? Quer dizer, esse aluno não tem condição de seguir o curso, porque infelizmente é normal. Nós somos um país capitalista e não sei se seria melhor se nós não fôssemos, talvez não fosse tão melhor assim, porque, como você falou, a transparência na China. Será que nós temos transparência na China ou na Coreia do Norte ou na Venezuela? Olha, com todo respeito a quem discorde de mim, eu não, eu tenho também muito receio,
né? A gente viu os médicos de Cuba também, né, vindos para o Brasil, né? Pois bem, então foram 4 colocações, na verdade. Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, né? Questão da inteligência artificial na medicina com aumento de custos. Questão da tributação também com aumento de custos. E a questão da proliferação das universidades, talvez esses laudos que não são tão aprimorados, laudos padrões, como você colocou, uma coisa meio copiar-colar, seja já um reflexo de que estamos formando médicos que não foram aproveitados pelas melhores universidades, mas que pagam muito alto, que os pais têm condições de pagar valores muito altos, e essas universidades não reprovam mais. Ana, você trouxe um tema muito importante. Quando você me sugeriu esse tema, plano de saúde, eu disse: meu Deus, que tema importante. As pessoas escreviam para mim, Ana: olha, dessa vez tu acertasse, não é? Porque é um tema que interessa demais às pessoas. Então, Ana, muito obrigado e você com a palavra. Você colocou aqui pontos nevrálgicos, né, dessa temática do plano de saúde. Em relação ao que você falou do Código Civil, do Código do Consumidor, na verdade, foi justamente uma, digamos assim, uma tese desenvolvida pelos planos de saúde que chegou e virou súmula no STJ, não que não se aplique o Código de Defesa do Consumidor, mas de que nos planos de autogestão não se aplica, porque eles entenderam isso. Nos planos de autogestão, nós somos os donos, entre aspas, né? Nós temos, por exemplo, aqui o plano ACAMP, que é o plano de assistência dos magistrados de Pernambuco. É um plano de autogestão. Então, eles chegou no STJ para afastar as normas que são mais favoráveis ao consumidor, inclusive na interpretação dos contratos, né? Quanto à cobertura, contra a não cobertura, e isso ficou simulado, né, pelo STJ nesse sentido. Mas o que eu quis dizer é que, mesmo aplicando, mesmo que eles digam não se aplica o CDC a esses contratos, nós temos princípios do direito privado que também exigem, não é, a boa-fé objetiva, a função social do contrato, que exige um comportamento de, digamos assim, contraprestação de lisura por parte dos planos de saúde. Então, eu digo, o fato dos planos de gestão, CACI, por exemplo, se eu não me engano, do Banco do Brasil, é um plano de autogestão. Se você não aplica o CDC, mas não significa que o usuário está perdido, não vai ter direito nunca. Não. Nós temos outros princípios contratuais que estão no Código Civil e que devem ser observados aí, inclusive até o próprio equilíbrio, né, econômico-financeiro, que a gente tem aí a teoria da imprevisão, enfim, vários mecanismos do direito civil que podem ser aplicados a essa relação contratual, quando não é o caso aí do CDC. Eu quis, na verdade, dizer isso. O que você falou em relação à inteligência artificial já está presente. Hoje eu estava até vendo uma clínica em São Paulo que eles fazem o raio-x, né? Sei lá, fez um raio-x de pulmão. E aí ele coloca na máquina, né? Que tem um computador, que tem uma inteligência artificial, e ele dá todo o diagnóstico em 1 minuto. Ou seja, o pessoal fala, ai meu Deus, aquela chapa que a gente pegava, né? Aí o médico olhava, levantava e olhava e fazia aquele laudo 1 minuto. Você coloca lá e ele está dizendo. Inclusive, eu já vi vários vídeos do médico conversando aqui que indica um tumor de tal, aqui o sangue não está circulando bem, aqui não sei o quê, fazendo todo o diagnóstico. Só que aí a gente vai ter, eu acho, no futuro, uma discussão sobre responsabilidade civil. Né? Será que a inteligência artificial ela não alucina? Nós temos isso no chat GPT. Né? Eu já fui usar o chat GPT, por exemplo. Um dia desses eu fui fazer uma aula sobre justamente o meu livro, A Identidade do Doador, que é um tema que eu domino. E aí eu disse, estou com preguiça, vou colocar no chat GPT para ele fazer um resumo. E aí eu coloquei, e veio tudo errado. Né, dizendo que o doador no Brasil não era anônimo e tal, totalmente diferente, dizendo que tinha uma lei sobre isso no Brasil, não tem. E aí, quando eu li a aula, eu digo, meu Deus, ainda bem que eu sei a matéria, né? Porque imagina, né, os desavisados, como você está falando aí, esses médicos que estão saindo da faculdade e só precisam ter dinheiro para pagar, né? Eles vão confiar ipsilitris na inteligência artificial. Né? E a inteligência artificial, ela também, como usam lá o termo, alucina. Né?
E aí eu acho que nós teremos aí muito problema em relação à responsabilidade civil, né? O médico, ele vai ser responsável. O hospital que utiliza essa tecnologia vai ser responsável. Eu não tenho dúvida disso, mais na frente. E fora que tem outras discussões bioéticas também, da relação médico-paciente em relação à questão da própria humanidade. Né? Nós perdemos um pouco disso, embora na pandemia tenha sido muito bom, né, a telemedicina, mas ela trouxe um pouco disso. Né? O autismo mesmo, que é um assunto que eu gosto de falar, porque está muito recorrente, eu peguei um laudo um dia desses que tinha um diagnóstico de autismo com 7 minutos de consulta. Então, como é que você consegue diagnosticar uma criança por telemedicina em 7 minutos? Né? Sem o contato médico aí, paciente. E aí, nós vivemos o que você falou, outra coisa. Na Europa, já se estuda isso. A medicina personalizada. Né? Se você for para congressos fora, o assunto hoje é esse. Cada ser humano tem um DNA diferente. Então, cada ser humano merece e vai ter um tratamento diferente. O medicamento que eu uso não age da mesma forma em você. Né? E eles já fazem esse estudo. E a preocupação é como um plano de saúde e como as nossas regras gerais que nós temos aqui, tais e tais medicamentos incorporados, ele vai servir, né, para uma população tão díspare, né, tão heterogênea, e ainda por cima, nesse foco, né, de biotecnologias, que a própria indústria farmacêutica está usando a inteligência artificial também, para criar medicamentos, né, e tratamentos personalizados, que vão ser de altíssimo custo. E você entra, tem um filmezinho que eu gosto de falar, que é um filme de 97, que é Gataca, não sei se alguém já ouviu falar desse filme. Esse filme é o seguinte, os seres humanos, eles são todos modificados geneticamente. Eles são modificados para não terem doenças, né? E para viver eternamente. Então, o DNA deles é purificado, é perfeito. E aí, dentro desse cenário, tem acho que 3 pessoas que nasceram naturalmente e não foram modificadas geneticamente. E o filme mostra da força que eles fazem para sobreviver em um mundo. Então, por exemplo, eles estão trabalhando, aí um dá um espirro. Aí todo mundo olha para ele, porque ninguém espirra, porque ninguém fica gripado. Então, como conviver? Lógico que é uma ficção científica, mas a gente hoje já pensa nisso. Vejo pessoas que vão ter chips implantados nas suas cabeças e que vão ter movimentos, vão recuperar a memória, enfim, vão ter uma série de benefícios porque eles podem pagar. E outras pessoas, eu não tenho dúvida que as injustiças vão aumentar, a desigualdade vai se aumentar, porque a própria indústria farmacêutica ela tem interesse em desenvolver isso, esses medicamentos de alto custo, os cientistas, robôs que tratam, né, que operam, enfim, é um interesse, é uma indústria. A medicina se tornou também uma indústria. Como você falou, né, tem um dono do plano de saúde que é um dos mais ricos do Brasil, não é nação nem do Nordeste, é plano de saúde. Então, fica difícil a gente acreditar também que tenha prejuízo. Eu acho que teremos um impacto, sim, na desigualdade e na responsabilidade civil. Vamos ter que estudar muito responsabilidade civil, porque aquela responsabilidade tradicional que a gente está acostumado de ver, né, o causador do dano, de identificar nessa cadeia quem é o agente causador do dano, essa cadeia mudou completamente. Né? Nós vamos ter um plano de saúde, um médico, uma indústria que produz um robô, né? Um hospital que instala o robô e que cede o seu espaço para o robô trabalhar com o médico. Então, veja a cadeia que vai estar envolvida na responsabilidade civil. E quem inventou aquela tecnologia? Sei lá, a startup que inventou aquela tecnologia e que vendeu. E ela também vai ser responsável? Então, eu vejo um impacto muito grande nesse avanço na questão da desigualdade, né, da equidade, da distribuição de recursos, justiça mesmo, e também da responsabilidade civil. E, por fim, quando você falou aí da tributação, né, hoje os médicos todos são PJ. Você não vê mais médico, não tem médico pessoa física. Todos são PJ. E acredito que esse movimento de lançar no mercado planos de saúde mais baratos, né, como eu falei,
que está em discussão aí aberta na ANS, né? Para consulta pública, já vem justamente desse impacto, né, de aumento, de possibilidade de aumento da carga tributária e de custo. Agora, como eu disse, eu fico pensando, porque, veja, o judiciário, nós damos a nossa interpretação ao contrato. Então, não necessariamente, né, eu me preocupo com a judicialização, porque vender coisas que, na verdade, vai ser assistência mínima. Né? E muitas pessoas são leigas, sim, elas assinam o contrato. E nós sabemos que no Brasil é assim, na hora de vender é tudo, né? Mas na hora de entregar é nada. Então sabemos, porque nós, juristas, eu estava brincando agora, eu comprei um colchão para minha casa, a mulher colocou lá, prazo de entrega, 7 dias úteis. Já passaram 15 dias e ela não me entregou nada. Né? E eu lá, assinei lá o contrato, tem lá escrito, me mandou um e-mail. Mesmo assim, né? Eu vou judicializar porque ela não entregou no prazo. Então, isso acontece com todo mundo. Imagine com os mais vulneráveis que vão se iludir, né? Com aquela história de que eu estou pagando R$ 200, R$ 300 pelo meu plano. Mas, na hora H, né, da demanda de saúde, eu não tenho dúvida de que vai judicializar ao argumento de que lá no CDC fala informação clara e precisa sobre produtos e serviços. Basta você judicializar e dizer, olha, em momento nenhum eu fui informado com clareza de que eu ia ter um infarto e eu não ia poder ficar no hospital. Porque esse plano que eu fiz não cobre. Ninguém me disse isso. Né? E isso vai ser judicializado e aí a gente não sabe como o julgador vai decidir. Né? Como ele vai interpretar aquele contrato. Se ele vai considerar aquilo abusivo ou não, por mais que a ANS regulamente. Então, acredito que isso seja justamente essa, digamos assim, uma tentativa dos planos de saúde se sustentarem, embora, como você disse, veja, são dados muito nebulosos. E a gente vive, eu vivo recebendo, vivo lendo dados. O plano de saúde estão em déficit. Autismo está causando mais déficit do que oncológico. E depois a gente vai para Infomoney e outros informativos e temos aí lucros, né? Os planos de saúde lucraram tantos por cento em 2024. Então, até essa informação ela é meio truncada, né? A gente não sabe a realidade. Na verdade, a gente sente quando a gente precisa e quando tem a negativa e tem que judicializar. Mas acho que, assim, apesar de eu considerar, né, o trabalho de todos os envolvidos, muita gente está trabalhando em prol dessa desjudicialização, em prol da melhora da saúde. Existe, sim, um trabalho bem feito, um trabalho bem intencionado. Só que são muitos fatores. Né? E como você falou, a questão da medicina aí, que está pulverizada, é outro, e até o ato médico, veja, a questão é tão séria que até o ato médico está judicializado. Tem vários processos aí na Justiça Federal sobre essa discussão que eu disse. Quem pode fazer o quê? Os conselhos profissionais brigando, né? Porque enfermeiro quer aplicar botox, biomédico quer também botar preenchimento, e a gente não sabe, né? E a justiça, eu digo, minha gente, a justiça é que está dizendo o que é ato médico. O nível de judicialização chegou, assim, ao cúmulo de a gente ter que dizer, ter que regulamentar quem pode o quê. Sem falar, não estou nem falando mais das coberturas, falando do próprio ato médico em si. Então, realmente, assim, eu tenho esperança de que a gente vai melhorar alguma coisa, mas, de fato, os problemas não são fáceis. Né? Não são fáceis. E é um setor, né, que tem um impacto grande, o setor de plano de saúde. Do outro lado, o consumidor que fica, como eu falei, vulnerável, que a pior coisa do mundo é você perder a sua saúde, como você bem falou. Às vezes a vida nem vale a pena se você não tem uma saúde, né? Se você está vegetando, por exemplo. Então, são bens nossos, assim, invioláveis e incomensuráveis que a gente precisa proteger. E, de outro lado, tem um mercado que também precisa ser sustentável para atender todo mundo. Então, se você me perguntar qual é a solução, eu digo, não sei, a gente vai ter que realmente construir, e eu digo, essa solução ela tem que ser interdisciplinar. Por isso que, assim, eu falei, eu faço parte agora do CFM, né, desde a gestão passada, desse Comitê de Direito Médico, e eu gosto muito de sensibilizar também os médicos, para eles verem esse outro lado, né, da importância da atuação correta,
deles, né? Porque sabemos também que tem um mercado de medicina, tem um mercado junto com a indústria farmacêutica, que nem sempre o paciente ele é olhado como a finalidade da prática do ato médico, né? Então, assim, são muitos problemas, mas eu espero que a gente consiga construir, né? Quem está atuando nessa área consiga realmente construir algo de positivo, que eu acho que eu digo assim, a gente trabalha aqui nessa área para a sociedade, né? Para o cidadão, para o jurisdicionado. A gente acaba interferindo um pouco até nas políticas públicas, né? Quando a gente bloqueia o dinheiro de um ente e tal, mas isso não era para acontecer. Se o sistema estivesse funcionando direitinho, não precisaria chegar nesse extremo. E o que eu espero é que diminua, né? Porque a judicialização ela não é boa para ninguém. Ela é ruim porque a gente se mete numa gestão, né? A gente manda o plano cobrir uma coisa que ele não estava preparado para tal, ou às vezes as pessoas que não judicializam, ainda tem isso, né? Também são penalizadas, porque a gente fala de acesso, mas é fácil, procura uma defensoria pública, procura um advogado. Não é. Nós sabemos que não é fácil para a população carente ir atrás disso, para uma população leiga que não sabe nem pronunciar o nome do remédio, que não sabe nem pronunciar, não sabe nem o que tem. Né? Então, a gente também não pode ser cruel de achar que o cenário a nossa realidade, né? Que não é bem diferente. Então, são muitos os desafios. E, como eu disse, eu acho que esse trabalho multidisciplinar, né, envolvendo tanto órgãos do governo, judiciário, Ministério Público, advogados, né, OAB, enfim, todos os atores que. E eu digo até mais, isso interessa não só a esses atores que eu estou falando, mas ao próprio cidadão. Porque nós sim vamos morrer um dia, nós somos finitos e nós vamos precisar de cuidados médicos em algum momento da nossa vida. Então, esse debate, eu digo, ele é importante. Não adianta, eu digo, se você não tem interesse nesse assunto, tem. Você tem interesse nesse assunto, porque esse assunto, ele diz respeito às nossas vidas, né, à nossa saúde. Olha, Ana, muito obrigado. Você colocou tudo, quer dizer, é um tema que nós precisamos debater, né? E, claro, preferencialmente com pessoas que conhecem bem do assunto e que têm essa facilidade didática como você, de esclarecer, né? Sobre eles. E dessa brincadeira já são 1 hora e 33 minutos de live. Nossa, passei demais. Não, veja como foi uma coisa que fluiu, né? Naturalmente, quer dizer, mais de 1 hora e meia conversando sobre um assunto fundamental, né, Ana? E você pode dizer, olha, tem também vínculo com o direito tributário, como você falou, uma coisa multidimensional, interdisciplinar, né? São muitos os conhecimentos que concorrem para a gente trabalhar com esse tema. Isso, Eu quero agradecer a todos e, claro, né, gente, agradecer muito, especialmente a Ana, né, que nos brindou, né, nos permitiu ver um resumo, ao meu ver, muito bem feito sobre um tema tão importante. Olha, Ana, muito obrigado mesmo. Você com a palavra para nós terminarmos aqui esse encontro. eu te agradeço, Hélio, o convite, dizer que é um prazer que estou à disposição, né? Eu me lembrei agora que eu tenho a gente falando da parte tributária, que eu não falei muito, mas que existem, né, advogados só especialistas nessa parte, inclusive no próprio Conselho Federal de Medicina tem uma Câmara Técnica só de apoio à parte tributária dos médicos, né? De tão grande que é essa seara, como eu falei, a questão deles serem PJ, né, que vai influenciar, repercutir no tributário, mas também na responsabilidade civil, né, na prestação de serviço, eu costumo dizer isso. E, enfim, dizer que eu estou à disposição, que é um prazer participar aqui, é uma honra para mim estar no seu grupo de pesquisa tão atuante, que eu fico acompanhando aqui, até é muita coisa, muita atividade, e parabéns aí a todos por estar estudando, né? Que eu digo E só que, assim a gente consegue evoluir. e que revelação, praticamente todos os médicos hoje são PJ. PJs. Quer dizer, a gente não tem mais praticamente médico, aquele médico antigo, não, não. Quer dizer, é algo empresarial mesmo, né? Ah, Total. uma atividade empresarial. Tá bom, Isso. Ana. Obrigado para você. Que ótimo. Obrigada, gente. Vou parar a Prazer. gravação aqui. Parar agora a gravação. Espera só um segundinho.